Então está, vamos falar um pouquinho aqui sobre esse software chamado NanoVNA App, né? Eu acho que é um excelente software aí para a gente falar, tem bastante recurso, eu acho que vale bastante a pena, tá? A primeira coisa, esse software ele não tem um processo de instalação, né? A gente faz o download direto de um executável, então por isso que eu estou partindo aqui direto da janela do software. A única coisa que talvez seja interessante é que a gente tem uma pasta para colocar esse executável, né? Porque como ele vai gerar alguns arquivos aí, para que esse material não fique talvez espalhado pelo computador, né? Então todos eles concentrados no mesmo lugar. Então acho que o único ponto importante seria talvez ter uma pasta para ele. Ele é escrito para a versão H e H4, né? E vamos tentar falar um pouquinho agora sobre os recursos, né? Explicar talvez rapidamente os recursos que o software tem. Certo? Então vamos lá. Eu estou aqui conectado via USB com H4, né? Então a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é selecionar, né, a porta COM. Neste momento o analisador já está conectado. Esta seleção de velocidade aqui ela está relacionada com a comunicação Bluetooth, né? Então a gente tem aí o módulozinho, né, que pode ser adaptado no NanoVNA, né? O firmware novo aí já permite essa comunicação, né? Então basta atualizar o firmware e colocar o módulo, tá? Então essa seleção de velocidade está relacionada a isso. Bom, agora falar um pouquinho aqui sobre essas teclas, né? Aqui é a leitura simples, então toda vez que a gente clica ali, ele faz uma atualização das informações, né? Ou então a gente pode deixar de maneira contínua, né? Então a gente vê que agora ele está constantemente atualizando a tela. A gente tem aqui também a opção de gravar, né? E isso aí, cada atualização de tela ele gera um arquivo e salva esse arquivo, né? Então neste caso, todas essas atualizações que estão acontecendo, todas elas seriam gerado um arquivo para cada uma, certo? Então aqui eu vou mostrar um exemplo disso daí. Aqui, ó, a gente pode ver todas essas leituras. Isso aí é aquela função ali, aquele recurso trabalhando. Então, cada vez que a tela atualizou, ele gravou um arquivo de cada atualização. Agora falando aqui desses campos, né, Start e Stop, isso aqui é muito comum, a gente já trabalha com isso o tempo todo no NanoVNA, então não tem muito o que a gente falar, né? Frequência de Start, frequência Stop, ou simplesmente a gente bota uma frequência central e um span, né? Então isso, como eu disse, a gente está trabalhando o tempo todo com esse negócio no aparelho, tá? Este botão na lateral, ele simplesmente puxa o setup do Nano, né? Então eu estou aqui agora, ele está o mesmo, eu vou trocar aqui, vou colocar 500 MB, ó, pronto, coloquei 500 MB, vou fazer uma leitura, tá? Ó, quando eu clico aqui, ele puxa o setup do Nano. O Nano nesse momento está de 3 a 150, né? Então, quer puxar ali as informações que estava trabalhando, né? O setup do Nano, simplesmente clica ali naquele botão na lateral. Falando agora um pouco da largura de banda, eu vou colocar ele aqui para fazer uma leitura contínua. A gente vê aqui que a gente tem bastante picos e vales, né? Então a gente poderia dizer que a leitura está um pouco ruidosa. Bom, quando a gente diminui a largura de banda, a gente deixa ele mais seletivo. Por consequência, a leitura fica muito mais limpa, né? Então vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos fazer um exemplo para 333, tá? Vamos colocar aqui de repente 100 e eu vou aumentar o range. Ó, vamos aumentar o range aqui, porque também lá para cima, como tem um pouco mais de ruído, fica mais fácil da gente enxergar. Tá? Então, ó, a leitura fica muito mais demorada também, obviamente, né? Mas a gente tem uma leitura mais plana, né? Se a gente voltar aqui para 4000, ó, a gente percebe que a gente volta a ter aí uma leitura, né, um pouco mais ruidosa. Falando agora aqui dos pontos, né? Essa informação ela manipula direto o Nano, né? Então, no caso da versão H, a gente nos permite até no máximo 101 pontos, né? E a versão H4 até 401 pontos. Então, 401 pontos. Então, se eu colocar aqui agora 401 pontos e der uma leitura simples, né? A gente vai ter muitos mais pontos na tela e o meu aparelho também mudou para 401, né? Se eu voltar aqui para 101 e der de novo uma leitura, né? Ó, a gente teve uma diminuição dos pontos e de novo o meu aparelho. Então, isso aqui
manipula direto o nano, né, a quantidade de pontos que o nano está fornecendo para o software. Bom, da mesma maneira, este deslizante aqui opera, né? Então, no caso do H, como a gente está limitado em 101 pontos, a gente pode fazer essa manipulação de mais pontos através do próprio software, né? Então, aqui eu subi para 401, vou fazer uma leitura simples, né? Então, a gente pode ver que, de novo, a gente tem muitos mais pontos, né? E agora quem está gerando esses novos pontos é o próprio software, né? Então, eu vou voltar aqui para 101, porque a gente quer uma leitura mais veloz aí para desenrolar, né, agilizar, acelerar o vídeo. Este outro deslizante, né, ele faz uma média, né? Então, se a gente colocar aqui para fazer uma leitura de novo contínua e a gente deslizar, ó, a gente vê que a gente consegue ir dando uma melhorada, né? Uma melhorada na linha, né? Deixar ela mais plana, menos ruidosa, tá? Então, este recurso aqui, ele vai fazendo uma média na leitura, né? E deixando ela um pouco mais limpa aí no display. Eu vou de novo deixar em 0 para a gente poder ir enxergando os demais recursos. Este outro deslizante aqui, né, chamado, como chama, alisamento, acho que é a tradução, né? É algo semelhante ao de cima, ó. A gente consegue deixar a curva bem mais plana, e obviamente que se a gente trabalhar com os dois, a gente praticamente consegue deixar a linha absolutamente plana, né? Então são dois recursos aí para a gente melhorar, né, a visibilidade ali do traço, né? Ou então num determinado momento onde o analisador ele tem um pouco mais de ruído, a gente poder de repente deixar a leitura um pouco mais limpa, né? Para talvez até salvar essa informação, né, em um gráfico um pouco menos poluído. Então a gente vem agora para esse deslizante do TDR, que é mais ou menos a mesma coisa. Eu não tenho aqui como medir o TDR, né? Mas é mais ou menos a mesma coisa. A gente vai fazer a leitura assim como a gente faz com o nano, vai ter aquele pico do TDR e a gente consegue dar uma trabalhada neste pico, né? Deixando ele um pouco mais ou um pouco menos ali poluído. Vindo agora para o deslizante aqui do SWR, esse eu posso colocar aqui em SWR para a gente dar uma olhada. Aqui, bom, eu vou colocar aqui como escala máxima, um SWR de 3. Puxando essa escala para a esquerda, a gente tem um formato linear, né? Então a gente pode perceber que todas as divisas aqui são iguais. À medida que a gente evolui para a direita, né, a gente vai deixando logarítmico, né? Então a gente percebe que a gente tem um detalhamento muito maior aqui na região do 1, né? 1.02, 04, 09, à medida que a gente sobe, então a gente vai tendo alguns outros saltos um pouco maior até um final de SWR3, que foi o que a gente definiu aqui como máximo. Então, nesse caso aqui eu vou deixar no meio, tá? Então, tá aí a explicação desse deslizante do SWR. Agora a gente pode olhar aqui o deslizante da potência de saída, né? Também nos novos firmwares aí a gente tem a oportunidade de mexer com a potência de saída do nano, né? Então às vezes não nos é importante ter toda a energia sendo gerada, né? Até mesmo por ruído, por geração de espúrio, né? Então para determinadas situações talvez não seja interessante ter toda a energia, né? Então aqui a gente pode selecionar. Este alto é uma informação que está no firmware, né? Então, quando a gente deixa em automático, a gente deixa que o firmware decida qual a potência usar numa determinada situação. E se a gente, manipula aqui o deslizante, então a gente está definindo, né, qual a potência que a gente quer usar. Eu posso, de repente, deixar o link de um comparativo que eu fiz, e também de um comparativo que o desenvolvedor do Nano VNA F fez com relação a esse deslizante. Eu vou deixar no link. A gente tem agora esse campo aqui de delay, né? Esse delay a gente pode simplesmente compensar alguma coisa. Então, sei lá, de repente a gente tem um cabo no meio do caminho, um pigtail, um conector, e a gente quer compensar esse componente. A gente pode introduzir aqui um valor em nanosegundos, né? De maneiras a compensar este pigtail, o conector, né?
que está participando do circuito e que por algum motivo a gente não calibrou, né? Por algum motivo no ato de calibrar a gente não conseguiu introduzir esse dispositivo, ou introduziu depois. Então, para a gente compensar, a gente precisa de repente vir aqui e colocar um valor aí em nanosegundos para fazer essa compensação. Da mesma maneira, a gente tem aqui também uma compensação de S21. Então, um exemplo seria um amplificador, né? Ou melhor, um exemplo seria talvez uma perda por inserção. Então, de repente, a gente quer fazer uma leitura de um determinado dispositivo, né? Mas a gente tem talvez a perda por inserção dos cabos. Enfim, a gente tem, por algum motivo, a gente tem uma perda por inserção do meio do caminho e a gente quer compensar isso, né? Então, a gente pode inserir um valor positivo ou negativo. Então, da mesma maneira, um amplificador, né? Então, vamos supor que a gente está colocando um amplificador de, sei lá, 10 dB, mas a gente não quer que esses 10 dB influenciem na nossa leitura. Então, a gente vem aqui e coloca menos 10 dB, né? Então, o que vai acontecer? O amplificador está introduzindo 10 dB, então a nossa leitura ela sempre ganharia 10 dB na nossa leitura, mas a gente não quer que essa informação, que tenha essa alteração de 10 dB, né, por conta do amplificador. Então a gente vem simplesmente e coloca um valor de menos 10 dB, né? Então a gente vai continuar tendo a leitura correta, a gente vai continuar tendo a leitura perfeita, vamos dizer assim, né? Compensando aquele amplificador ou mesmo uma perda por inserção. Da mesma maneira, se a gente quiser compensar uma perda por inserção, idem, né? A gente vai ali e preenche essa compensação e o software então desconsidera este valor. Agora a gente tem esse botãozinho chamado Life, que é a linha aqui do nosso, vou colocar aqui ó, em S21 para ficar mais fácil, que é a linha, essa nossa linha online, né? Então se a gente clicar aqui, ó, essa nossa linha online, ela sai fora. Então a gente normalmente deixa aqui selecionado, né? Para que a nossa linha de medição online ela fique visível. Bom, agora a gente tem aqui as memórias, né? Então a gente pode chamar uma memória, né? A gente pode chamar uma memória, né? Que a gente já tenha salvo no formato S1P ou S2P, né? Então aqui qualquer uma dessas que a gente pode chamar até 3 memórias. A gente pode setar uma informação, então aqui eu vou tentar fazer aqui um exemplo, tá? Eu vou setar essa informação que está na tela agora, então aqui ó, cliquei aqui, eu setei essa informação que está na tela, tá? Eu vou tentar agora perturbar um pouco a leitura, tá? Eu vou fazer aqui uma conexão aqui, eu vou perturbar um pouco a leitura para quando eu clicar aqui eu ter uma nova leitura, ó, tá vendo? Então o que acontece? Aqui é o meu set M1 e aqui é a minha nova leitura, tá? Então a gente pode fazer uma comparação. Da mesma maneira que agora eu poderia pegar essa leitura e também fazer um set dela e de repente manipular aqui de novo alguma coisa e fazer uma nova leitura, entende? Então eu posso tirar ou colocar aqui na tela, né? Esse registro que eu fiz aí, essa memória que eu fiz. Tá? Então, todos os três trabalham da mesma maneira, né? E o load, como eu disse, se a pessoa tiver um local onde tenha salvo um arquivo 1P ou S2P, ele pode ser chamado para a tela. Aqui embaixo a gente tem os markers, né? Eu vou botar 2 markers na tela. Para colocar um marker, a gente precisa dar 2 cliques. Ó, então, dá 2 cliques. A gente adiciona o marker ou dá 2 cliques em cima do marker e a gente remove ele, tá? Então, eu coloquei alguns markers, esses caras eles vão ser relacionados aqui. Então, se a gente desativar esse carinha aqui, a gente vai desativar aquele texto na lateral, né? E os dados passam a ser exibidos ali direto na linha. Eu particularmente não gosto, acho que fica muito poluído, prefiro que os markers sejam colocados lá no canto e aqui simplesmente o ícone. E aqui, obviamente, se a gente desativar, todos os markers então são tirados da tela, né, ocultos da tela, né? E um clear, simplesmente a gente limpa todos os markers que a gente tem ali. Bom, a gente já terminou aquela barra lateral. Eu acho que agora a gente pode falar um pouco sobre aqui em cima. Bom, aqui é a nossa configuração, né? Então, clicando aqui, a gente tem algumas informações. Esta aqui é
o endereço, né, aonde aquela pasta lá de gravação, ela vai ficar. Então aqui é onde a gente vai dizer para onde vai ser criada aquela pastinha para gravar. Estes aqui são como chama, eu vou trocar um aqui para nós ver, ó, pronto, a gente muda as cores aí do software, né? Tá? Não é essa aqui a minha, que eu gosto de usar essa daqui. Bem como as cores agora, na verdade essa aqui seleciona as cores vamos lá, como é que a gente pode chamar assim, do corpo do software ali, né? Essas daqui são do gráfico propriamente. Então todas essas cores que a gente tem no gráfico, deixa eu botar um marker aqui, ó, todas elas estão aqui. Então a borda, um risquinho verde, né, o fundo, e aqui eu não vou ficar falando cada uma, né? Então basta a pessoa simplesmente, intuitivo, vem aqui, troca uma cor, ela vai ver que essa cor vai ser modificada no gráfico, né? Só aqui talvez uma observação, esse aqui é com relação às memórias, né? Então pode ver que quando eu chamei ali o M1, memória 1, ó, ele veio com um azulzinho, tá? Então esse aqui representa, ó, memória 1, linha 1, então S11. S11 ele chama como linha 1 e S21 ele chama de linha 2, né? Então, se o arquivo for S1P ou a leitura for S1P, ela vai vir azul, né? Aqui eu posso colocar, sei lá, vermelho agora, pronto. Se a informação for S2P, né? Então, quando eu chamar essa informação aqui, se for S1P, vai vir azul, se for S2P, vai vir em vermelho, neste caso aqui que eu configurei agora, né? Tá? Então, só essas aqui são relacionadas aos traços que vão ser gerados pela memória ali, que de repente é interessante comentar. Este default aqui vai trazer todas as cores padrão. Aqui são as fontes, né? Então, essas são as únicas fontes que podem ser selecionadas. Essa alfa aqui, ela deixa aquela linha ali, ó, mais clarinha, né? Como se fosse a transparência da linha, né? Então, a gente pode ver aqui, ó, que as linhas, elas somem, né? Ou voltam de novo, então a transparência da linha. Essa aqui é a largura da linha, né? Então, uma linha mais fininha ou uma linha mais grossa. Esse aqui é o grid, né, o fundo, tá? Então a gente pode, ó, consumir com ele, deixar ele mais claro. E aqui está a cor dele, né, grid, ó, tá? Aqui está a cor do grid, né? Então a gente pode selecionar isso e ele vai ficar mais claro ou mais escuro. E este marker aqui é para deixar o marcadorzinho preenchido ou não. Então opa, deixa eu tirar fora daqui, ó. Se eu deixo ele selecionado, o marcadorzinho está cheio. Se eu tiro a seleção, o marcadorzinho fica vazio ali, ó, fica só o contorninho, né? Eu gosto dele assim preenchido, tá? Então, basicamente aqui essas informações. Agora vamos seguir para essa parte de baixo. Bom, falando aqui embaixo, essa frequência aqui, ó, é a frequência onde o VNA passa a gerar acima como harmônico, né? Então a gente sabe que fundamental, o nano VNA gera somente até 300 MB, né? Então acima de 300 MB são harmônicos, né? Não mais gerados na fundamental. Tá? Mas e por que editar? Porque existem situações onde deixar ele em 300 gera muito ruído para as frequências geradas através de harmônico. Então, às vezes, é interessante manipular aquilo ali um pouco menos, 270, 290, 300, 305, né? Tentar achar um ponto aonde a gente tenha menos ruído. Deixa eu tentar tirar aqui da frente, deixa eu fechar, eu já abro de novo. A gente pode ver aqui, ó. Deixa eu limpar isso aqui e deixa eu colocar ele para fazer uma leitura aqui de novo. Ó, a gente pode ver aqui, ó, que aqui é 300 MB. Ó. A partir daqui é gerado em harmônico, né? Então, talvez a gente queira manipular aquela informação ali, tá? Talvez a gente queira manipular essa informação aqui, a fim de ter menos ruído na geração do harmônico. Este offset tá diretamente relacionado com a tensão da bateria, né? Então, alguns analisadores foi necessário inserir o diodo, né? Para visualizar ali a bateria. Então, aqui a gente pode fazer um trabalho de edição deste valor aqui para que o nano marque certo o nível da bateria, né? Então, se a pessoa colocou o diodo, por exemplo, e a queda de tensão naquele diodo é maior ou menor
do que o que está lá escrito no firmware, a gente pode compensar esse valor aqui e dessa maneira, quando a gente tem o Nano carregado ou descarregando, isso realmente coincide com a realidade. Agora esses 3 botões aqui, isso aqui é para setar a data no Nano, né? Então para aqueles Nanos que tem o cristal, a gente consegue setar a data no Nano, né? E o relógio dele, o relógio interno, fica sempre atualizando normalmente, né? Então aqui, se eu clico aqui, ele vai enviar para o meu aparelho agora a data e a hora, tudo certinho, conforme o meu computador. O Clear Config, né? Para a gente simplesmente zerar ou excluir qualquer resquício aí de um firmware anterior. Então, se de repente a gente faz uma atualização de firmware, uma substituição, qualquer coisa assim, talvez um Clear Config é uma boa pedida aí para a gente ter certeza de que qualquer resquício, qualquer coisa que possa ter ficado no analisador seja realmente apagado, né? E o firmware rode do zero. E o Save Config, né? Se a gente fizer uma alteração, seja nessa frequência, seja aqui, é interessante que a gente dê o Save Config para que essas informações fiquem salvas de fato no aparelho. Bom, agora essa janela aqui do lado, ele vai trazer informações do Nano VNA. Deixa eu ver aqui se tem a minha versão. Eu vou atualizar, inclusive eu vou atualizar ele agora aqui para nós ver como é que a gente faz, tá? Pode ver que que eu estou aqui com a 1.33, né? Mas a gente já está com a 1.38 aí disponível, tá? Então, na sequência, eu vou atualizar ele aqui para nós. Agora, falando aqui das memórias de bandas, né? Então, a gente pode ter várias e várias memórias aqui, né? Para a gente setar na tela. Então, por exemplo, para o TDR. TDR é interessante que seja lá de 100 kHz ou 50 kHz até, sei lá, 900 MB. Então, eu posso simplesmente aqui setar, né? E o Nano joga para a tela esse set. Ou então eu quero fazer um set rápido de 40 metros, né? Eu clico aqui em 40 metros, tá? Ou 11 metros, enfim. Eu posso fazer um set rápido, né? Isso aqui é editável, a gente pode manipular elas como quiser. Deixa eu desligar essa leitura ali. A gente pode manipular todas elas como quiser, né? Então pode nomear, né? Bota ali a frequência mais baixa, frequência mais alta, adiciona, deleta, seta, né? Ou pede, né, o arquivo default, a informação default que vem quando a gente faz o download do software, tá? Então basicamente essa janela aqui tá tudo explicado já. Bom, então vamos fechar aqui. Aqui, agora a gente pode falar um pouco sobre a atualização do firmware, tá? Eu já vou fazer agora, né? Aqui tem a última versão do desenvolvedor do software também, né? E a versão que neste momento é a atual, né? É a 38. Então o que eu vou fazer? Eu vou atualizar o meu cara aqui agora. Bom, o H4 a gente sabe que precisa desligar, apertar o botão e ligar ele. Pronto. Só que agora eu vou lá e vou procurar o meu arquivo, então. Firmware, aqui, e ali está ele, ó, 38, pronto. Aí, tranquilo. Ó, fazendo a atualização tranquilamente. Então, beleza, ó, tá atualizado. Agora eu vou sair aqui. Eu poderia dar uma clicada nesse cara aqui, ó, e ele sai, ele reseta o meu Nano. Então eu vou clicar aqui, ó. Ele acabou de resetar meu Nano. Meu Nano estava em modo DFU, resetou e foi ligado de novo, tá? Então, aqui ele bota uma observação, né, que no Windows 10 às vezes dá algum problema. Mas ao natural, basta simplesmente selecionar o arquivo ou ir lá e buscar um arquivo que já esteja salvo no computador. Bom, agora a gente vai aqui para esse íconezinho da bateria. Isso aqui nada mais é que um informativo, né, de como é que a bateria está como é que ela está se comportando ao passar do tempo, né? Então que ele mostra o horário versus a tensão que ela está naquele momento. Então aqui não tem nada de muito especial para nós trabalhar. A gente tinha parado na bateria. Esse daqui é uma cópia da tela do Nano. Então, ó, cliquei ali, ele traz para a gente uma cópia, né, um print screen da tela do Nano. Tá? Então pode ver que agora eu acabei de trocar o firmware, então tá aquela confusão toda. A gente já vai corrigir essa confusão toda, tá? Então aqui a gente pode salvar, né? É simplesmente um print screen da tela.
Nesta outra aqui a gente tem essa comunicação, a comunicação com o Nano, tá? Então aqui o Nano está conversando agora com o software, né? E eu havia feito um vídeo certo dia sobre enviar a configuração tudo num único comando, né? E eu pedi para o desenvolvedor e ele colocou essas possibilidades aqui, ó. Então, cada um desses slots, vamos chamar assim, ele tem uma configuração que eu gosto, que eu em determinado momento eu quero carregar. Então aqui eu coloquei para a versão H, para a versão H4, que é o que a gente vai olhar aqui agora, Edit. Tá? Então aqui está todos os dados, né? Toda a configuração como eu gosto e como eu vou enviar agora para o meu Nano VNA aqui. Tá? Então isso aqui é mais uma coisa legal, que agora a gente não precisa mais usar o outro software, né, para enviar esses dados e nem para atualizar o firmware, né? A gente consegue agora fazer tudo neste cara aqui, tá? Então eu vou enviar esse comando para o meu, estou enviando esse monte de comando para o meu cara aqui, pronto. E agora eu vou fazer um print, né? Então aqui, interessante, estes arquivos aqui são aqueles que eu mostrei no início, lá que ficam naquela pastinha. Então, cada uma dessa configuração aqui é um arquivinho daqueles lá que está guardado naquela pastinha, tá? Bom, aqui a gente tem uma seleção das bandas. Aqui para mim vai ficar um pouco ruim de enxergar, porque como eu uso a tela preta, não dá para enxergar bem. Aqui fica grifado, né? O pessoal já deve ter visto, fica grifado ali o início e o fim da banda, né? Então fica um pouquinho cinza, um cinza um pouco mais claro, um cinza mais escuro, né? Mas como eu uso a tela preta, para mim fica um pouco difícil de ver, eu também não gosto muito daquilo. Então, quando a gente clica aqui, ele deixa assim grifado, né? A banda ali conforme a gente configurou lá no menu configurações. Este aqui é aquele menu LC Mat, né? Então, se a gente tem, vamos colocar em SWR, aqui vai dar um SWR absurdo, né? Então, obviamente que vai ficar muito difícil de adaptar. Mas aqui é uma maneira da gente fazer uma adaptação LC. Então, de repente, a gente tem aí um sistema, sei lá, 100 ohms, pronto, 100 ohms. Se a gente clica ali naquele LC Mat, ele propõe para a gente um arranjo, uma adaptação LC, né, que se a gente construir e colocar lá no ponto de alimentação, a gente vai conseguir então adaptar aquele 100 para os nossos 50, né? Então isso, inclusive, também agora foi disponibilizado no último firmware do Xlord, né? Esse LC Mat aí também agora no firmware. Aqui é para a gente selecionar uma linha de transmissão. Isso aqui está ligado com a questão do TDR, né? Então, quando a gente quer aí mensurar o comprimento de um cabo, a gente precisa o fator de velocidade, né? Ou então um fator de velocidade personalizado, tá? Então, aqui é para a gente escolher essa informação. Este sweep name é para a gente colocar um nome, né? Então, quando a gente clicar, por exemplo, aqui com o direito para salvar essa imagem, ela vai ser salva e no cabeçalho em cima tem um nome, né? Então a gente pode escrever esse nome aqui e ele vai estar ali participando da imagem quando a gente salva. Bom, isso aqui são as várias possibilidades do gráfico, né? A gente pode colocar 2 se quiser, né? Então são as várias possibilidades do gráfico que a gente pode escolher. Este cara aqui abre um segundo gráfico na tela, né? Então a gente pode abrir um segundo gráfico, né? Ele é manipulado pelo primeiro, tá? Ele é manipulado por este aqui, tá? Então se a gente quiser melhorar esta escala, né? Se a gente quiser melhorar essa escala aqui no gráfico, a gente vai ter que vir aqui no primeiro, selecionar aquele valor ali e mudar. Ó, pronto, mudou lá, daí beleza, aí muda ali também, tá? Então, se quiser manipular isso aqui, tem que voltar lá no primeiro e fazer esse trabalho. E se quiser salvar essa imagem, ela está ali para ser salva. Bom, agora a gente vem para o salvar imagem, que é a mesma coisa que eu fiz aqui com o botão direito do mouse, né? Salvar imagem é a mesma coisa, a gente clica, a gente pode salvar esta imagem aqui do gráfico. S1P ou S2P é salvar o arquivo
o arquivo com as informações de S1P ou arquivos com as informações S2P, né? S1P ele vai somente o modo reflexão e S2P ele vai completo, tá? E aqui um painel de informação, então vou botar uns gráficos aqui, tá? E aqui é um painel de informação. Se a gente selecionar um marker, ele vai ali dar as mais diversas informações sobre aquele marker, né? Eu acabo deixando, me interessa o que está aqui, então eu acabo deixando esta aba desligada. No mais aqui é o máximo, né? Máximo e mínimo a gente pode manipular como quer, tá? E deixa eu ver, a gente já explicou essas barras de cima, explicou aqui, eu acho que rapidamente é isso. É um bom software, eu acho que vale a pena a gente trabalhar, entender, conhecer e, como eu disse, ele está sendo melhorado dia a dia. Certo? Qualquer coisa é só dar um alô.